Olá, seja bem-vindo. Aqui quem vos fala é o Davi. E vendo aqui a dica do nosso irmão Rogério Lima, sinceramente, o Brasil acabou, meus irmãos. Acabou. O que aconteceu lá em Israel, que eles colocaram freio na corte, na Suprema Corte deles, é uma coisa que todos os países deveriam olhar com mais cuidado. Porque a matéria que eu vou mostrar para vocês deixa claro que no Brasil, a nossa corte, e isso tem acontecido em outras partes do mundo também, no Brasil pior, porque a população é alienada e polarizada. Então realmente aqui talvez seja onde esteja acontecendo os maiores abusos. Eles saíram da sua função e começam a agir como parlamentares. Só que o parlamentar, ele tem essa função de criar leis. As leis são feitas, viram uma PEC, essas PECs são analisadas. Inclusive o próprio STF tem a obrigação, né, de olhar essa lei, se ela não é abusiva, se ela não é estúpida. Imagine que alguém criasse uma proposta de emenda que todo mundo tivesse que sair de casa voando, né? E por acaso o parlamento aprovasse. Chega lá no STF, é inconstitucional, obviamente que é. Então essa era a função deles. Mas para que a coisa funcione bem, você tem que ter pessoas realmente profissionais. Pessoas que não colocam o seu próprio gosto na aprovação ou na não aprovação. E é o que a gente tem feito. Algum projeto que a maioria do povo quer, mas uma minoria não, os caras vão lá e cancela. Da mesma forma, uma lei que nem foi criada, porque não passaria pelo parlamento, não teria os votos necessários, o STF acha uma maneira e cria uma jurisprudência. A mesma coisa agora. Você já pensou se algum parlamentar tentasse legalizar o porte de drogas? Drogas. Imagine se alguém tentasse isso. Primeiro o cara ficaria manchado pelo resto da vida, ele poderia desistir da sua vida pública e óbvio que não ia passar, ninguém ia votar a favor disso. Não era? Era, Davi, era isso que ia acontecer. Pois bem, o STF agora vai julgar, a dica do nosso irmão Rogério Lima, um abraço forte para ele. STF pode mudar a lei e liberar porte de droga de uso pessoal, entende impacto da medida em sua vida. Corte volta a analisar na quarta-feira e deve definir parâmetro, estudo do IPE traça cenários, né? Então eu nem vou ler essa matéria, eu acho que não precisa ler essa matéria. O que você precisa entender é a situação que a gente está. Ninguém elegeu nenhum desses ministros. É claro que eles não têm o direito e o poder de fazer isso, mas estão fazendo. Por quê? Porque os nossos representantes são corruptos. Os nossos representantes estão atolados até o pescoço, não às vezes eles diretamente, mas pessoas grandes do partido onde eles estão e etc, etc. E assim os caras ficam quietos, vão vendo esses absurdos e ficam na deles. Porque só de falar em alguma coisa, olha, vamos usar as ferramentas legais para frear esses caras, investigá-los. Não vamos fazer isso não. Mas por quê? Porque eu estou dizendo que não vai fazer isso, o chefe do partido deles, as lideranças deles dizem. E os caras simplesmente acatam. Por isso é que a pior coisa que existe no mundo se chama partido político. Não deveria existir. A pessoa deveria entrar por ela própria. Não tem um número, olha, candidato tal, não pertence a partido nenhum. Você vota em mim se quiser. Porque o partido serve para quê? Para receber valores, a gente não sabe nem de onde, para repassar esse dinheiro para os caras lavado e fazer pressão para que se aprove de maneira coletiva, de maneira genérica, vários absurdos contra o próprio povo. Então é para isso que serve um partido hoje. E tem outras coisas que eu não vou me atrever a falar aqui, né, até para não derrubarem um canal. Mas é isso, meu irmão, não é outra coisa a não ser isso. Todos os setores das nossas lideranças que você olha, meu irmão, tá apodrecido. Você vê agora, teve esse policial Patrick, que estava patrulhando ali na Vila Zilda, lá em São Paulo, no Guarujá, na noite da última quinta-feira, dia 27 do mês passado, né? Julho. E ele foi atingido por um sniper no tórax, meu irmão, por um sniper. Olha o nível dos criminosos, os caras estão usando sniper. Enquanto, né, a população não pode ter nem um 38, nem um 22. Porque segundo o manda-chuva que tá aí, o poderoso chefão que tá aí no comando, cidadão não tem que saber se defender não. Aí você vê policiais sendo atingidos, né, por um sniper. E aí você tem que entender a lógica aqui.
A polícia obviamente foi lá, deu uma resposta dura à bandidagem, derrubou 10 bandidos, tirou de circulação. No meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, pergunta aí nos comentários, para mim foi 10 problemas a menos da sociedade. Dezenas de crimes em cima desses 10 homens que foram evitados. Eu penso assim, se tá errado ou certo, tô aberto a críticas. E por que é que a polícia precisa agir assim? Porque bandido só respeita o que ele teme. Você vê que os chefões deles são venerados como deuses. Na sua comunidade, todo mundo respeita, o cara pede a mulher do outro e o cara dá. Ora, se o cara é bandidão, sangue ruim, por que é que ele não age de acordo, né? Se ele é um sujeito violento, por que é que ele não age de acordo, se ele não consegue se controlar? Se ele não consegue viver em sociedade? Porque ele sabe as consequências. Ou seja, ele teme o coleguinha dele. Ele sabe o que é que acontece. Então rola o quê? Uma camaradagem. Rola um respeito. Se a polícia perde um policial dessa maneira, fazendo o seu trabalho, acertado por um sniper, e não faz nada, amanhã será 10 policiais, depois será 30 policiais, e depois não existe mais polícia. A bandidagem vai tomar conta total do país, porque esse crime, como se diz, é organizado. E mais um agravante aí. Quando eu e você anda na rua, nós não sabemos quem é bandido. O bandido não anda com fardamento dizendo eu sou bandido. Ele se parece comigo, ele se parece com você, nós não sabemos quem é quem. Por isso mesmo é que às vezes a gente é abordado pelos policiais, a gente não gosta porque a gente é cidadão de bem, mas eu particularmente entendo, porque bandido não tem cara, ele não usa farda, o policial tem que adivinhar literalmente. E nisso muitas vezes custa a própria vida deles. Então você veja como é difícil, ainda mais quando você tem literalmente bandidos no poder. Os setores de alto comando todos podres. Poderia resolver isso facilmente. Você vê, a polícia foi lá e levou logo 10. Se fosse para levar 50, 60, levava. Mas aí o que é que o Flávio Dino vem dizer? Vamos escutar aqui o absurdo. Vamos lá, vamos ouvir aqui. É preciso fazer o ritual para trazer essa entidade das profundezas do submundo, né? Para que ele, pelo menos por instantes, apareça aqui no nosso canal. Vamos lá. Vamos fazer o ritual. Cheguei! Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usada inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente. Por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Bom, meu irmão, a gente tem que brincar um pouquinho no começo, porque olha o que o cara falou, meu irmão, não está à altura. Quer dizer, a corporação, os policiais, esses guerreiros que estão aí em campo, é para eles serem abatidos com passarinhos e não fazerem nada. É para ficarem de braços atados. Isso é um absurdo, meus irmãos. Esse cara, né? Quem é o Flávio Dino? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Matéria do Poder 360. Ó. Flávio Dino. Ações judiciais contra o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Governador do Maranhão diz que houve violação à lei de licitações e dano ao erário, né? Ou seja, rombo na saúde, né? Resumo da ação judicial. O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Monrad, questiona o uso de recursos de um contrato destinado a obras de um hospital público para a construção de outro hospital no mesmo local, iam fazer 2 no mesmo lugar, né? Então tome verba, tome dinheiro, e ele diz que houve uma violação à lei de licitações e dano ao erário, né? O processo se encontra em curso, não vai andar, porque você sabe quem é que está lá, quem é que deveria julgar isso, né? E tá aí, esse é o cara, né, com um processo nas costas, que não vai ser condenado, a gente sabe disso, né, que tá aí dizendo o que é que pode, o que é que não pode, tá pagando aí de paladino da justiça, né? Então só por isso aqui, meu irmão, você entende a situação do país. Tá ruim para todo mundo, não tá ruim só pro cidadão, não tá ruim só pro policial, tá ruim para a nação inteira, por causa desses comandos. Você quer saber como o Lula pensa? Ele acha que o povo
É como se fosse uma carteira cheia de dinheiro, que só serve para pagar contas e mais nada. Não tem que questionar, não tem que querer ter conforto, tem que simplesmente sobreviver, não viver. Tem diferença, viver é uma coisa, sobreviver é outra, entende? As pessoas não sabem a diferença. Um soldado que está ali na treta, com pilhas de corpos em cima dele, se alimentando de vermes dentro de uma floresta, se escondendo dentro do mato, ele está sobrevivendo, bebendo água da chuva, passando sede, fome, frio, até que ser resgatado. Ele é um sobrevivente. A pessoa que vive, ela tem uma vida digna, ela tem a sua família, ela tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de se defender, coisa que no Brasil nós não temos. Então, o brasileiro hoje está sobrevivendo e não vivendo. E o motivo é porque as nossas lideranças que aí está, sabe lá Deus como, pensam que nós somos grandes carteiras cheias de dinheiro para ser gastos o tempo todo, e esse dinheiro nunca acaba, porque nós trabalhamos de novo e enchemos a carteira deles, literalmente, para eles virem a público e falar uma coisa dessa. Veja aí, em seguida a gente volta. O presidente Lula comentou em Osasco uma outra multa aplicada na semana passada. Eu já fui multado pela Justiça Eleitoral em R$5.000, porque eles disseram que eu falei o nome de uma pessoa. Então, para mim, não tem nome aqui. Para mim, é o seguinte: se eu for multado, eu vou trazer a conta para vocês. Quem é que vai pagar a minha multa? Levanta a mão aí para saber se vocês vão pagar a multa. Já fui multado pela Justiça Eleitoral em R$5.000, porque eles disseram que eu falei o nome de uma pessoa. Então, para mim, não tem nome aqui. Para mim, é o seguinte: se eu for multado, eu vou trazer a conta para vocês. E aí, família, o que falar? Tem mais alguma coisa que tenha como contra-argumentar? Eu acredito que não. Então você vê todos os setores, literalmente, apodrecidos nas suas grandes lideranças. E é por isso que o povo sofre tanto. É por isso que nós sofremos tanto como nação. Enfim, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Não adianta, né? A gente vai passando a informação. Esse é o tipo de vídeo que é mais boicotado, né? Você faz uma pesquisa, pronto, para saber sobre os processos do ministro. O Google mostra um monte de informações do Globo, da UOL, dizendo que é falso que o ministro tem 277 processos, é falso que ele tem 77 processos. Não quero saber disso, Google, eu quero saber quais os processos o ministro tem. Ou é mentira que ele tem algum processo? Você tá entendendo? O cara tem um monte de processo. Ah, mas não é 77, ah, mas não é 277. Não interessa, Google, não é essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz, quais são os processos que ele tem? Deveria ser mostrado. Mas por que que a plataforma age dessa forma? Eles agem dessa forma porque são pressionados. São ameaçados, inclusive, de multa, né? De perder o seu direito de negociar no nosso país. Um monte de coisa que eles veem o tempo todo aí. Você viu agora há pouco eles tentando censurar. Não, vocês vão ter que pagar a mídia agora, né? Absurdo em cima de absurdo. Teve país que já fez isso com a plataforma. Olha, vocês vão ter que pagar a mídia agora pelas informações. Aí tiraram as informações. Ah, então agora vocês têm obrigação de mostrar as informações e de pagar. Não tem como correr. Não tem como correr deles. É os caras da caneta, meu irmão. É o que eu digo. E as pessoas precisam entender e acordar. Porque uma coisa que você faz agora, por exemplo, você vai à praia. Se eles derem uma canetada e colocar aqui, cada cidadão que colocar o pé na areia da praia, estaria ele destruindo o meio ambiente. Cria-se uma lei ambiental, tá lá. Tu não pode pisar mais, acabou. Rapaz, que absurdo, mas tá na lei, meu irmão. Não adianta reclamar. Então é preciso acordar agora enquanto é tempo. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a tua presença, como sempre. Compartilhe o vídeo, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!